Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa encher seus corações de entendimento e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição, e hoje, domingo 14 de abril, a lição de número 3, ela tem como título Concessões, a estratégia sutil de Satanás. E a lição de hoje, ela está baseada no livro do apóstolo João, capítulo 14, versículo 6, e João também, capítulo 8, versículo 44, Provérbios, capítulo 23, versículo 23, e João, capítulo 17, versículo 17. E o que nós vemos aqui, principalmente em João, capítulo 14, versículo 6, é que existe uma diferença entre o caráter de Jesus e de Satanás. E assim o cristão, ele tem que ter uma atitude radical em relação ao pecado, e o que diz as Sagradas Escrituras, para que ele precisa se opor-se veementemente relacionado ao pecado e não cair nas mentiras e nos enganos do inimigo. Nós temos que ter sabedoria para nós discernir perfeitamente e reconhecer o caráter verdadeiro de Jesus, a quem nós servimos, relacionado ao seu opositor Satanás. Em João capítulo 14, versículo 6, nos diz que Jesus, ele é a revelação, a verdade, a fonte da vida eterna. E já Satanás, ele é o pai da mentira. E assim é que nós não devemos dar concessões alguma a ele, Satanás, como ocorreu com Adão e Eva. E ele é muito astuto, ele mistura verdade com mentiras. E aquelas pessoas que não estudam a Bíblia corretamente, diariamente, elas são perfeitamente enganadas por eles, porque elas são passivas assim, desses enganos, porque Satanás, ele é inteligente, ele é astuto, ele conhece as Sagradas Escrituras. Em Provérbios capítulo 23, versículo 23, nos lembra que a verdade e a sabedoria são tesouros que nós devemos buscar, preservar, onde nós encontramos na Bíblia. E a verdade nos guia ao nós fazermos as nossas escolhas e nos liberta da mentira que o Satanás tenta introduzir, porque ele é o pai da mentira, né? E já em João 17, 17, esse texto nos leva ao devido entendimento da importância da verdade, onde a sabedoria nos dá discernimento e sabedoria para nós encontrar, né? E assim sempre nós devemos buscar, né, a verdade dentro da palavra de Deus, com estudos diários assim das Sagradas Escrituras, né? Os judeus, eles não aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor, mas por 3 vezes o próprio Mestre Jesus declarou ser o mesmo que ele havia falado com Moisés lá no deserto. E ele menciona lá em João capítulo 8, versículo 24, 28 e 58. E os judeus não acreditaram. Foram incapazes de ouvir suas palavras, foram incapazes de estudar os rolos, né, onde estão escritos isso nas Sagradas Escrituras.
pelo simples fato, né, deles não terem entendimento, deles não terem sabedoria, deles não terem atuação do Espírito Santo na vida deles, para eles entenderem aqueles rolos que estavam escritos nas Sagradas Escrituras, né? E isso realmente é uma falha que muitas pessoas ainda cometem nos dias de hoje. E assim, a verdadeira adoração a Deus tem sido muito discutida, né, nesses últimos tempos, porque as pessoas creem de maneira assim geral, né, que nos aceita assim da maneira que nós estamos. Diz que Deus aceita da maneira que nós estamos, da maneira que nós somos, né? E isso é tudo o que interessa para cada uma das pessoas. Na verdade, nós temos que separar as coisas, né? A princípio, é uma verdade. Realmente, Deus nos aceita como nós somos. Mas tem que haver uma conversão, uma transformação. Onde Deus espera que cada um de nós possamos crescer espiritualmente e ser transformados pelo poder do Espírito Santo, e que nós sejamos uma nova criatura, e tudo isso através do Espírito de Deus, né? E ter o devido entendimento, sabedoria, e obedecer os estatutos e mandamentos de Deus, como é determinado, que nós devemos seguir, que a igreja verdadeira deve seguir, e nunca dar concessões para alguma aceitação após o batismo, que mude algo dentro das Sagradas Escrituras ou dentro de uma doutrina legítima, porque isso são estratégias sutis de Satanás. Jesus, em Lucas capítulo 12, versículos de 1 a 25, ele nos diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, uma pequena concessão que nós damos para o mal adentrar na doutrina da igreja, ali já é um erro, há um pecado ali, já é o suficiente para que Satanás entre, influencie, domine e traga grandes prejuízos irreparáveis à igreja, principalmente partindo da liderança, que é muito comum nos dias de hoje. Um dos grandes problemas é que muitas vezes nós tentamos nos precaver das grandes coisas, porém nos esquecemos dos grandes males que se escondem por trás de certas atitudes pequenas e aparentemente inofensivas, e que nós tomamos gradualmente, e elas vão assim crescendo, né? E esta é a sutileza de Satanás nos dias de hoje. Hoje ele não é tão agressivo como ele era no passado, Satanás. Quando iniciou, né, a igreja primitiva. E assim ele leva as pessoas ao engano, e as pessoas acabam perdendo a salvação. As concessões em relação à verdade que está nas Sagradas Escrituras, que está escrito por Deus, que inspirou realmente homens para escrever, que alguém que altera sutilmente não pode ser algo praticado dentro da igreja. E hoje nós vemos muitas doutrinas agindo assim por interesses pessoais, e quem faz isto e acompanha está fadado ao fracasso espiritual. A diferença de caráter de Jesus e Satanás, ela é tremenda e grandiosa. É uma eternidade. Só ver que o nosso Salvador, ele concedeu a todos nós, filhos de Deus, quando ele saiu do trono da graça no céu para morrer por todos nós, para cumprir o plano do Deus Pai, e tudo isto por amor. E ele ainda disse: Pai, faça-se a tua vontade e seja a tua glória para sempre, que está lá em Mateus 26, 39. O que Jesus Cristo diz é verdade, porque ele é autor da verdade.
a qual procede de um Deus que tudo criou, que é sábio, amoroso, onisciente, que é todo o fundamento da realidade e da verdade. E assim Jesus é a verdade. E Jesus, quando esteve entre nós, na forma humana, ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João capítulo 14, versículo 6. E Satanás, com sutileza, muda essa verdade e diz que só o amor uns aos outros as pessoas ganharão os céus. E nós vemos isto em várias doutrinas do engano, com mentiras de Satanás. Em João 14,15, o próprio Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, os 10 mandamentos na sua integridade. Já Satanás, ele é um astuto, enganador, mentiroso. Certa vez Jesus estava indo para o templo e o povo ia atrás deles, atrás de Jesus, né? E no meio dessa multidão iam escribas e fariseus. E nesse trajeto, Jesus deu os conselhos assim para uma mulher adúltera, né? Que ele o curou e a perdoou. E Cristo disse ali, está lá em João 8,12, que ele é a luz do mundo. E os fariseus, querendo acusá-lo para prendê-lo, disse que ele estava testemunhando dele mesmo. E perguntaram assim para Jesus: quem és tu? Né? E Cristo defendeu sua missão aqui nesse mundo e disse: quando levantar o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou. Que está lá em João 8,28. Mas a intenção desses escribas e fariseus era de tirar a vida de Cristo, porque ele, Jesus, falava a verdade. E Cristo exortou aqueles fariseus e disse-lhes: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está lá em João 8,44. Satanás usa de enganos, de desinformações, ele distorce tudo, a verdade, para desviar as pessoas do caminho de Deus, para levá-las à perdição. E foi assim lá no Jardim do Éden, que Satanás se incorporou em uma serpente, e belo animal, me mudou a verdade, criou dúvidas e negando abertamente o que Deus havia dito. E até hoje, né, nós temos consequência, né? Os nossos primeiros pais, Satanás diz que, para eles, que eles, Adão e Eva, seriam iguais a Deus. A mesma mentira que ele lança nos dias de hoje. Vejam a declaração de Satanás: é certo que vocês não morrerão. Ué, onde está Adão e Eva hoje? Estão mortos, né? Aguardando a segunda vinda de Jesus para ressuscitá-los, né? E onde aqui o inimigo fez uma contradição das palavras do Criador do universo que estão nas Escrituras. E ao longo de todos os séculos contradiz a vontade divina revelada, altera as Escrituras e às vezes até cita passagens bíblicas de forma totalmente errada, quando ele é conveniente, quando ele quer levar as pessoas ao engano. Por isto que Provérbios, capítulo 23, versículo 23, nos diz que nós devemos ter discernimento espiritual para nós não cairmos nas ciladas de Satanás. Ter sabedoria que só vem do Deus Criador, onde ele envia o Espírito Santo para dar o entendimento para as pessoas.
Nós devemos ser, não ser insensatos e nunca desprezar a sabedoria que vem das palavras do Senhor que estão na Bíblia. Satanás bem sabe que essas escrituras fornecem habilidade aos homens, dá realmente conhecimento para que possa discernir as mentiras, os enganos, e a todos resistirem ao seu poder maligno. Foi através da palavra, a Bíblia, que o Salvador do mundo, Jesus, resistiu aos ataques de Satanás no momento que Cristo estava na forma humana, no deserto, e ele estava fragilizado, né? Onde ele estava se preparando para morrer por nós. E diante de cada investida de Cristo, ele apresentou o escudo da verdade eterna e disse, olha o que Jesus diz, está escrito, ou seja, falando para Satanás que está na palavra de Deus, que está lá em Mateus 4,4. Na tentação de Deus no deserto, sempre foi assim, em cada pergunta uma resposta que está nas Escrituras. E Cristo fala de algo importante para todos nós, para nós não cairmos nesses enganos. E ele diz para todos nós, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade, que está lá em João 17:17. Uma oração que Cristo faz para todos nós, para Deus nos santificar, e diz que a verdade está na palavra, está na Bíblia, né? E assim, para Satanás manter o seu domínio sobre todos nós e estabelecer autoridade, só se nós concedermos realmente abertura para isto, através da nossa ignorância, não ter conhecimento das Sagradas Escrituras, não conhecer a palavra de Deus, não estudar. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir desse momento, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a ter entendimento, você passa a manusear melhor as Escrituras, não é? Porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, e assim o inimigo não vai te levar você ao engano. Por quê? Porque está ali nas Escrituras, porque você aprendeu. Você tem que seguir uma doutrina que está na integridade dessas Escrituras. Jesus não mudou nada. Ele não alterou absolutamente nada das Escrituras. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, na grande volta de Jesus, você vai ganhar esse presente que chama salvação. E com isto, Jesus vai levar a mim, a você, a todos nós que o aceitamos como Salvador, para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.